Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 462. Então, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Então, na questão de número 46, Kardec diz assim, olha só que interessante. Ele diz assim, olha só, vamos prestar bastante atenção, porque dispensa até comentário, mas eu não consigo ficar calado, né? Você já percebeu. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso. Você conseguiu entender isso? Se não existisse a reencarnação, se não existisse a imortalidade da alma, a preexistência da alma, olha só para você ver, a missão do Cristo seria um contrassenso. Assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, olha só, suponhamos com efeito que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Que triste seria, né? Você já imaginou só? Morreu, acabou. Mas é interessante, nós vamos continuar, só que você sabe que eu gosto de estar conversando. Mas os nossos assuntos são, assim, proveitosos. É interessante que 99% da humanidade não está acreditando mais nesse negócio não, viu? De que morreu, acabou. A humanidade, eu posso dizer para você com todo respeito, a humanidade, ela encontra-se desinformada. A humanidade encontra desinformada da realidade. Porque você observa que as leis diz que Deus cria a alma no momento em que a criança nasce, não é nem no momento da concepção. Tá, mas então, o que fica fazendo os casais ali perante a barriga da mãe quando a criança está dando chute? Os pais sabem que a criança lá dentro está viva. Os pais se preocupam, eles vão ao ginecologista, aos pediatras, né? Para ver como, né, passa ali o ultrassom, para ver se a criança está tudo bem com a criança. Mas por que eles se preocupam em saber se a criança está tudo bem com a criança? Porque eles sabem que a criança está viva. E se a criança está viva, é porque ali tem uma alma ali. Preste bem atenção nisso, com todo respeito. Se ali não houvesse um perispírito e uma alma, a criança, ela não... deixa eu ver, deixa eu pensar um outro termo, que eu ia dizer um termo, eu não vou dizer ele não. Se não existisse ali, se não houvesse ali o perispírito e o espírito, a criança, ela não se formaria. E também ela não nasceria. Que é possível a concepção
do espermatozoide com o óvulo e gerar organicamente um volume de massa disforme, isso é possível, mas durante 3, 4 meses a mulher, o organismo põe para fora, porque o corpo físico reconhece aquele volume como um intruso no organismo da mulher. Olha como que as coisas é uma sabedoria tremenda, né? O organismo, né? Então, observa só para você ver como que as pessoas estão acreditando cada vez mais na alma, no espírito, na vida após a morte. Pois 99% das pessoas, quando alguém que está sofrendo muito desencarna, morre, né? As pessoas dizem assim: graças a Deus que a pessoa desencarnou, é triste tudo, meus pêsames e tudo mais, tal, mas hora dessa fulano está descansando nos braços de Maria, está descansando nos braços de Deus. Analisando agora, está descansando o que no braço de Maria? Está descansando o que nos braços de Deus? Você está entendendo o que eu quero dizer, com todo respeito? O que é que está descansando? O que é isso que está descansando no braço de Maria? É óbvio que ele está se referindo à alma daquela pessoa. Ué, mas não era para aquela alma estar no braço de Maria? Ó, por quê, Luiz? Ó, porque se acredita que isso sempre foi pregado para a humanidade. Contribuiu com Deus, sim. Para o paraíso vai ser arrebatado. Não contribuiu, vai para o inferno. E não tem chorumelo. Não tem direito de se redimir. Ou caso contrário, morre a alma, morre no momento que o corpo morre, morre a alma também. É assim que foi pregado para a humanidade, véio. Então o que é aquilo que está lá no colo de Maria? É a alma. Então, se é a alma, é porque as pessoas acreditam na vida após a morte. As pessoas só são desinformadas, são mal orientadas por aqueles que se dizem enviados de Deus aqui à terra para poder cuidar do seu rebanho, como dizem eles. Então, olha só para você ver. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Você está entendendo, né? É a mesma coisa, Adão e Eva, né? Eles têm um tal de um pecado original, pecado capital, é uma coisa, é um pecado aí. E que nós trazemos esse pecado. Ué, mas como? Se Adão e Eva foi criado e quando eles morreram, ao morrer, Adão e Eva, ao morrerem, isso é mitologia, mas vamos pensar por isso. Quando Adão e Eva morreu também-se o pecado que eles cometeram.
Os próximos que Deus criou não herdaram pecado nenhum criado por Adão, porque não havia descendência. Não havia descendência hereditário, geneticamente falando, a árvore genealógica, né, falando. Não existia, não havia um hereditário. Não havia um herdeiro. Ó, vocês são herdeiros de Adão. Ah, é? Mas cadê Adão? Ah, Adão está reencarnado no outro planeta. Aí tudo bem. Mas cadê Adão? Não, Adão morreu. E Eva também morreu. Eles não existem mais. E nós? Não, vocês foram criados no instante em que nasceram. E vocês vão ser mortos no instante em que morrerem. Vocês não vão existir mais. Então, que negócio é esse? Um dia, minha mãe falou pra mim assim... Minha mãe é muito boa, né? Mas assim... hoje capaz que ela tem um pouquinho mais de conhecimento, mas naquela época ela falava pra mim assim... Você precisa ser batizado, meu filho. O quê? Batizado? É para tirar o pecado de Adão e de Eva? Pô, mas eu não participei do banquete nenhum para me poder herdar. Não me chamaram pro comes e bebes ali na hora ali do I love you. Agora eu vou ficar carregando de jeito nenhum. Só que as pessoas não param para raciocinar, né? Então, as crianças têm que ser batizadas para poder se verem livres daquele pecado que elas não participaram, que não... Ai, meu Deus do céu. Então, para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister se aplicassem às mesmas almas. Se estas são novas, não podem estar maculadas. O que é maculadas? Manchadas. Você entendeu? É igual a respeito da Virgem Santíssima. Então, olha só para você ver que berração da natureza. Todas as mulheres do mundo, elas traziam uma mácula. Quer dizer, trazia manchas herdadas do pecado original de Adão e Eva. Por isso, mulher nenhuma podia ser mãe de Jesus. Eu cutuco a ferida com a unha mesmo. Mulher nenhuma podia ser mãe de Jesus, porque elas traziam a mácula. Mas como que elas traziam essa mácula, essa mancha? Se elas não estiveram lá, se elas não participaram, se elas foram criadas no momento que elas nasceram. Se não existia naquele momento a pré-existência da alma, a imortalidade da alma. Mas Maria, não. Olha só, olha o engano aí. Maria foi a eleita por Deus, aquela sem mácula, quer dizer, sem mancha. A eleita por Deus, porque ela que viria a receber Jesus. Ela que viria a receber. Agora, que Maria fez por merecer nascer sem a mácula?
Ela não fez nada. Ela não fez nada. Porque Maria foi criada do mesmo jeito que as outras almas foram criadas. No momento que a criança nasceu. Mas acontece, gente, que não é isso aí é mitologia que eu estou contando aqui. Mas eles ensinam isso aí para as pessoas. Entendeu? A Virgem Santíssima. Virgem. A Virgem Santíssima. Né? Então, se estas são novas, não podem estar maculadas, quer dizer, manchadas pela falta do primeiro pai. Né? Olha só, pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígios. Então, você entendeu mais essa agora? Só Kardec ele está fazendo aqui uma suposição, né? Só para a gente analisar. A não ser que Deus já criou, naquele momento, Deus criou aquela alma, naquele instante, sem mancha, com a mancha já. Você entendeu essa, né? Deus criou a alma já com mancha. Aí a alma olha para Deus e fala assim, olha, que mancha é essa aqui em mim? Essa mancha aí é dos teus ancestrais. Quais ancestrais? Adão e Eva. Mas o que eles fizeram? Eu não posso dizer para vocês o que eles fizeram. Isso aí é intrometer nas coisas do pai. Mas eu não participei de banquete nenhum, agora por que eu tenho que carregar uma mancha? Olha só para você ver. Que contradição. Quanto equívoco, quanta enganação. E o pior disso tudo é que tem pessoas, 64,5% da humanidade, acredita nisso. 64,5% da humanidade acredita, você entendeu? Que Jesus é filho do Espírito Santo. Você entendeu? 64,5% das pessoas acredita que José não foi pai de Jesus fisicamente, não teve concepção, não. Luiz, olha o pecado que você está cometendo, Luiz. Abjurar é se eu deixar de falar isso aqui. Para esse 64,5% de tonto que existe no mundo. Esse 64,5% acredita que não houve concepção entre Maria e José. Aí Jesus já vem aqui para a terra, Jesus já nasceu. Vamos analisar para esse lado. Jesus já nasce aqui na terra ensinando a humanidade como proceder contrário aos desígnios das leis de Deus, que já veio para cá incentivando a humanidade a atrair um e o outro. Você aparece grávida em casa, aí, né, é igual lá no Amazonas, aquela região para lá,
Amazonas, Pantanal, aquela região para lá, as moças aparecem grávidas em casa. Mas que é isso, minha filha? Não, as moças não, as mulheres, né? Ah, eu fui banhar no rio, fiquei grávida do boto. Oh, meu senhor. E o pior é que muitos homens naquela região lá, aqui no Brasil, acreditam que realmente as esposas deles ou as namoradas deles ficaram grávidas do boto. Eita, eu vou te falar a verdade, você entendeu? Como 64,5% acredita que o Espírito Santo veio e engravidou Maria. Tá, tudo bem. Aí Jesus já chega aqui na terra ensinando a promiscuidade, ensinando já a mulher trair o marido e o marido trair a mulher. Não é por aí não, gente. Isso aí tá tudo errado. Isso aí tá tudo, isso aí, olha, isso aí foi tudo distorcido, esses ensinamentos deles aí. Mas por que que prevalece esse jeito? Porque as pessoas querem. Ninguém fazem nada, ninguém, sabe, ninguém reúne. Igual quando, por exemplo, aquele que eles dizem que é representante de Deus aqui na Terra. Quem é representante de Deus aqui na Terra, gente? Você, eu, seus filhos. Todos nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Não tem nada desse negócio de um Papa ser representante de Deus aqui na Terra. Não. E vão milhões de pessoas lá para a Praça de São Pedro, sei que tem lá em Roma tal, para poder ver o Papa de longe naquela janela lá, parecendo um faraó naquela janela. Ah, gente, pelo amor de Deus, é demais, né? Então, a não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula, com a mancha, de uma falta que não podia deixar nelas vestígios, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original, é pecado original, todo negócio de pecado capital é pecado original, implica, conseguintemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. É necessário a reencarnação. Só a reencarnação para poder esclarecer tudo isso. Se não aceita a reencarnação, é lógico que isso aí anula-se tudo, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência para poder terminar esse assunto aqui, mas esse assunto é interessantíssimo, né? Agora, a não ser para aqueles que a gente respeita, né? Vamos para o próximo vídeo.